E aí, pessoal de Biosistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre fluido hidráulico, o fluido que é utilizado, tá, para trabalhar com os componentes industriais, como que esse fluido é composto, quais são os aditivos que são utilizados nesse fluido, é, e também qual que é o local de armazenamento, quais são os componentes que é utilizado para trabalhar com esse filtro, para deixar com que esse fluido hidráulico esteja o mais preparado possível para trabalhar com os componentes que fazem parte desse sistema, tá? Então eu espero que vocês tenham uma boa aula e vamos lá, vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos continuar nossa aula sobre hidráulica, tecnologia hidráulica industrial, tá? E a gente vai falar hoje sobre os fluidos hidráulicos e também quais são os elementos necessários para que a gente possa trabalhar com os fluidos hidráulicos na indústria, tá? Então, o fluido hidráulico ele é um produto, tá? Ele pode ter origem mineral, tá? Tem muitos fluidos hidráulicos que são à base de petróleo, tá? Que é o mais comum, tá? E ele tem a finalidade de ser um meio de transmissão de energia, tá? E também lubrificante, vedador e transferência de calor quando for necessário transferir energia, tá? Transferir energia em forma de calor, tá? O fluido à base de petróleo, ele é um fluido que tem um inconveniente da temperatura. É um líquido inflamável, um fluido à base de petróleo ele é inflamável, então se você for trabalhar em altas temperaturas, ele não é tão vantajoso, tá? E aqui a gente vai falar algumas características dos fluidos hidráulicos, tá? Porque eles são produzidos, né, com essas finalidades que foram citadas acima. Né? Meio de transmissão de energia, lubrificação, vedação, né, transmissão de calor. Mas tem algumas informações que quando você vai construir o fluido hidráulico, a empresa vai fazer o fluido hidráulico, tem algumas informações que é levado em consideração, tá? E a gente vai falar sobre algumas delas. Então, por exemplo, o índice de viscosidade, tá? Ele se refere à variação da viscosidade em relação à temperatura. Então, por exemplo, você tem aqui um óleo com índice de viscosidade 50 e você tem um outro com óleo 90. Você percebe que existe uma variação, tanto no óleo com índice de viscosidade 50 e 90, existe uma variação, tá? No valor da viscosidade em relação conforme vai mudando a temperatura. Então, aqui em 0 graus Fahrenheit, o óleo com índice 90, ele estava em 8.000 SSU, né? 8.000 SAvolts. E o óleo com índice de viscosidade de 50 estava em 12.000. Mas conforme foi aumentando a temperatura, o de índice 90 veio aqui em 43 e de índice 50 ele veio aqui em 41 de viscosidade. Então perceba que o óleo com índice de viscosidade 50 ele teve maior variação, né? Teve um ponto maior, um ponto menor, enquanto que o índice 90 teve uma menor variação. Então o índice de viscosidade ele está relacionado com essa variação que existe no óleo, tá? E por que esse índice ele é importante? Ele é importante principalmente quando você tem que levar em consideração a viscosidade. Por exemplo, eu tenho uma bomba hidráulica, por exemplo, tá? E essa bomba hidráulica, ela exige que o líquido tenha uma viscosidade, tá? Vamos supor aqui tem que ter uma viscosidade de 40 milímetros quadrados por segundo, certo?
Beleza, então vamos falar que isso daqui é importante para a bomba. Só que a bomba hidráulica, vamos falar assim, deixa eu melhorar o meu exemplo. Vamos falar que a viscosidade, já que a temperatura varia, a viscosidade tem que estar entre 40, tá, a 50, tudo bem? 40 a 50 milímetros por segundo ao quadrado. Tem que estar a viscosidade dentro desse valor. Só que a bomba hidráulica está operando em 50 graus. A temperatura de operação está em 50 graus. Então, se a gente pegasse os óleos que são fabricados baseado no índice de viscosidade, né, vamos falar aqui, ó, né, vamos pegar aqui um óleo com viscosidade de 46, né, 46 milímetros por segundo quadrado. Tá? Deixa eu ver uma coisa só. Beleza, isso mesmo. Então acontece. Beleza, então meu óleo tem que operar de 40 a 50 milímetros por segundo quadrado. Essa tem que ser a viscosidade para a minha bomba. A viscosidade tem que estar dentro desse parâmetro. Tá? Só que minha bomba hidráulica está operando em 50 graus, temperatura de operação. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui um óleo que ele tem viscosidade 46. Tá? Então, aqui, ó, a temperatura 1, tá? A temperatura 1, eu tenho aqui 40 graus, viscosidade aqui embaixo, 46, ok? E a temperatura 2, 100 graus, eu tenho que a viscosidade do óleo está em 6,76, tá? Então, vamos ver qual que é, né? Aqui no caso, ó, o que acontece? Eu coloquei temperatura para calcular, 50 graus. Né? Então, 50 graus, se minha bomba, tá? Se a bomba, ela com esse óleo, né? O óleo com viscosidade 46, né? Se minha bomba pegar esse óleo que tem esse padrão internacional, a viscosidade dele é 46, mas em 50 graus, a minha bomba estando em 50 graus, a minha viscosidade vai ser 29,92, tá? Então, para que eu determinei aqui, já ia estar abaixo, porque o mínimo de viscosidade que eu quero trabalhar é 40. Então, esse óleo já não ia atender para a temperatura de operação que eu desejo, tá? Mas, vamos aqui, vamos pegar outro óleo aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem uma curva, tá? Então aqui, ó, a gente tem a temperatura em graus Celsius, tá? E a viscosidade desse óleo, tá? Então assim, você percebe quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. Quanto menor a temperatura, quer dizer, quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade aqui, tá? E essa é a curva do óleo de 46, né? Baseado naquela norma ISO, né? Eu tenho no óleo de 46 milímetros por segundo, tá? De viscosidade, eu tenho essa variação, tudo bem? Então agora a gente vai pegar o óleo 60, vamos lá, vamos mudar agora. Vamos pegar o óleo 68, tá? E é o mesmo exemplo, tá? Então aqui, ó, aqui o que ele está mostrando para mim? Que a 100 graus, a 40 graus, eu tenho 68 de viscosidade. A 100 graus, eu tenho 8,73, tá? E em 50 graus,
eu teria 42,91. Se a gente pegar aqui o gráfico, ó, eu pego 50 graus e cruzo com essa curva, né? Com essa curva, o que eu vou ter? Eu vou ter os meus 42 que está indicando aqui em cima. Ou seja, esse óleo, para essa bomba hidráulica do exemplo, ele já serve. Então, já que a temperatura de operação da bomba hidráulica é 50 graus, o certo é utilizar, em vez de utilizar o óleo, que padrão, temperatura de 40 graus é 46 de viscosidade, o certo é eu utilizar o óleo que tem em 40 graus viscosidade 68. Porque eu vou garantir que ele vai estar dentro dessa viscosidade que eu preciso, de 40 a 50. Então, se a temperatura diminuir, for para 45, 46, eu vou ter a viscosidade aumentando, mas vai estar dentro desse valor. Tudo bem? Então, o índice de viscosidade tem essa importância de você conhecer, caso a viscosidade seja importante para a sua bomba, a viscosidade de trabalho dela, tá? Inibidores de oxidação, tá? Então, no óleo, tá? Você coloca produtos que têm o objetivo de evitar a oxidação, tá? Por quê? Porque a oxidação acaba prejudicando todo o sistema hidráulico, todos os componentes que estão ligados nesse sistema são prejudicados, tá? Então aqui quais são os fatores, tá, que contribuem para essa oxidação? Se você tem uma alta temperatura do seu óleo, se você tem exposição a cobre, ferro, chumbo, tá? E aumento de fornecimento de oxigênio, tá? Então se você tem aumento de fornecimento de oxigênio, você tem o risco de oxidação. Então você utiliza no fluido hidráulico você utiliza no fluido hidráulico inibidores de oxidação para evitar que isso aconteça, porque ele vai acabar corroendo e estragando o seu sistema, tá? Também no fluido hidráulico, pessoal, é adicionado inibidores de corrosão, tá? Que tem o objetivo de não corroer os elementos que estão trabalhando com esse fluido. Então, os pistões, as bombas, tudo aquilo que é metálico não seja atingido, não venha a entrar em corrosão. Tá? Então, o fluido tem inibidores de corrosão também, são adicionados para que você conserve maior vida útil dos seus produtos. Tá? Há fluidos hidráulicos que podem ter também aditivos de extrema pressão ou antidesgaste, tá? Que a finalidade é manter a vida útil dos seus componentes quando você é exposto a essa situação. E também existem aditivos de antidesgaste também para que mantenha a vida útil do seu equipamento. Então aqui tem um exemplo. Ó. Por exemplo, você tem o seu fluido em lugares de altas pressões como um motor de palheta. Então no motor de palheta, na extremidade das palhetas, você pode ter uma alta pressão. Por quê? Porque qual que é o objetivo da nossa bomba? Né? A nossa bomba ela tem o objetivo de pegar o fluido, né, que está armazenado e colocá-lo em movimento. Só que aqui ele tem as palhetas, tá? Tem várias palhetas aqui. Mas aqui em cima da bomba existe uma área de baixa pressão, tá? Que é o líquido que está armazenado no tanque, é a nossa energia potencial aqui, ok? E tem um lugar de alta pressão, que é
após a saída da bomba. Então, quando o líquido entra, ele vem aqui e vai sair pela palheta do outro lado. O outro lado está sob alta pressão, porque ela está acionando um cilindro, está acionando, tá acionando pode estar acionando outra bomba, um atuador, uma válvula. Então, existe esse choque dessas duas realidades dentro da bomba. Então, quando ela se encontra com a alta pressão, isso pode trazer um desgaste para a bomba. Então, esse fluido que está aqui armazenado no tanque, ele acaba levando esse aditivo para que mantenha a vida útil da sua bomba, tá? E a bomba, o que ela faz, né? A bomba hidráulica, ela transforma energia potencial em energia cinética. Então, aquilo que está armazenado aqui parado, ela pega e coloca em movimento para o outro lado, tá? Outros elementos que podem ser colocados no fluido hidráulico são aditivos anti-espumantes, tá? Para que seja retirado bolhas de ar, tá? Sejam retiradas bolhas de ar do seu fluido, tá? Então, o seu líquido está aqui armazenado. Se ele tiver muita bolha de ar, ele pode fazer com que a bomba entre em cavitação. E a cavitação, o que vem a ser? O que acontece na cavitação? Acontece que você tem o fluido aqui em baixa pressão e quando ele se encontra com a alta e você tem bolhas de ar aqui dentro, essas bolhas elas explodem, né? E quando elas explodem, elas podem danificar as palhetas, tá? Pode danificar a sua bomba. Então, o aditivo de anti-espumante, ele tem o objetivo de tirar bolhas de ar que possam estar no meio do líquido, tá? E aí também, não somente para a bomba, tá? Mas acaba trazendo uma falha na lubrificação do seu sistema e pode danificar outros componentes também, tudo bem? Então, como eu disse, quando você tem um fluido hidráulico que a base é petróleo, o petróleo é inflamável, tá? Então, se você tem lugares com superfícies quentes, né, ou de chama até mesmo, é necessário que você utilize fluidos que sejam resistentes ao fogo. Aí nós temos dois tipos de fluido, tá? A gente tem o fluido de óleo em água, tá? Qual que é a característica do óleo em água? A água, ela é o predominante, né? Então aqui você pode ter desde 1% de óleo a 99% de água, né? E também 40% de óleo e 60% de água. Então, a água é o dominante, tá? E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é evitar incêndio, né? É evitar algum tipo de catástrofe nesse sentido. Outra situação que você tem também aqui é a emulsão de água em óleo, em que o óleo é o predominante. Então, a maior quantidade sempre vai ser o óleo. E a água aqui, ó, vai ter uma quantidade menor. Isso para garantir que em altas temperaturas você tenha aí segurança em relação ao seu fluido que você está usando, né? Seja resistente ao fogo. Outro tipo de fluido que pode ser utilizado é água glicol. Então, essa mistura você tem 60% de glicol e 40% de água, também resistente ao fogo aqui no caso. E os sintéticos, né? Os fluidos sintéticos também são resistentes ao fogo. Aqui ele traz a composição desse fluido, tá? Se eu falar isso aqui eu vou acabar engasgando. Mas acaba se misturando ele, também pode se misturar com frações de petróleo, tá? E esse é o mais caro, resistente ao fogo, tá? Então aí os fluidos sintéticos também são resistentes ao fogo, tá? O reservatório hidráulico, pessoal. Qual que é o objetivo do reservatório hidráulico? Ele tem
esse objetivo de armazenar o seu líquido, tá? Reservatório hidráulico, pessoal, tem o objetivo de armazenar o fluido. Ele é composto de alguns componentes, tá? Então, por exemplo, aqui tem a imagem de um reservatório hidráulico, tá? Ele tem aqui uma base abaulada, que é uma base curva, com o armazenamento do óleo. Ele tem aqui a linha de retorno, tá? Que está ligado aos equipamentos, tudo bem? Então, vai sair você tem o pistão, vai sair o fluido de dentro do pistão, então ele vai utilizar essa linha de retorno. Tem a linha de dreno, para evitar que haja transbordamento do líquido aqui, tá? Você tem uma placa defletora, e essa placa defletora você percebe que ela separa a linha de sucção. Essa linha de sucção está ligada à bomba, que você vai utilizar aqui para mandar o óleo para o seu sistema. E aqui você tem a linha de retorno, e elas estão separadas pela placa defletora, que tem o objetivo de fazer com que esse óleo que foi utilizado e que está retornando, normalmente esse óleo ele retorna mais quente, tá? Então ele retorna mais quente, então ele vem para esse lado e aí a sujeira acaba decantando no fundo do reservatório, acaba decantando no fundo, e você tem também o seu esfriamento. Tem aqui a tampa para respiradouro, também enchimento, então você consegue fazer o enchimento por esse local. Aqui o indicador de nível do óleo, qual que é a sua altura, uma tampa para a limpeza e um plug para fazer a drenagem desse óleo que está lá dentro, tá? Então aqui embaixo tem uma imagem mostrando isso, tá? Essa é a etapa de retorno, tá? E aí você tem essa placa defletora para que ocorra o esfriamento e também a decantação da sujeira no fundo do seu reservatório, tá? E aí depois ele pode ser reutilizado no processo, tá? Eu achei aqui na internet um símbolo mostrando um pouco melhor, tá? Com vários elementos aqui, tendo aplicação de filtros, né? Aplicação de filtro, aqui a bomba de sucção, tá? Um filtro de pressão, aqui um filtro no retorno, tá? Então essa daqui é a linha de retorno, aqui é a linha de sucção, aqui a linha de dreno, aqui para fazer também a drenagem do sistema, tá? Então o funcionamento, tá? Basicamente é esse, de um reservatório de óleo. Alguns tipos de reservatório, tá? Então aqui no tipo de reservatório convencional, a bomba hidráulica ela fica em cima do tanque, tá? E aí você tem também o suspenso, em que a bomba está embaixo, e também em L que está do lado, tá? Tanto suspenso como em L você tem pressão positiva sobre a bomba. Isso significa que aqui na bomba ela vai estar com líquido nela, tá? E eu particularmente acho melhor dessa forma, quando você evita, apesar do sistema ser muitas vezes um sistema fechado, você evita que possa ter ar aqui dentro da bomba, né? Ar na bomba aqui e possa vir prejudicá-la, tá? Ok, pessoal, então aqui tem o dimensionamento do reservatório conforme a capacidade em litros, tá? Então 20 litros, 60 litros, tá? 80 litros, 120 litros e assim por diante. E quais são as dimensões aqui? Fala A, B, C, D, está se referindo aqui, ó, A, B, C, D, ok?
Aqui do lado a gente tem especificação dos motores, tá? Capacidade de potência e qual que é o seu tamanho, aqui a norma que é baseada nas carcaças, tá? Qual que são os seus tamanhos aí. E aqui na parte de baixo ele mostra para cada, se você por exemplo tem aqui se você tem aqui ó, um reservatório de 20 litros, tá? A bomba que você vai utilizar, o modelo da bomba que vai utilizar, a série da bomba, tá? Qual que é o motor que você tem que acoplar essa bomba, tá? Então aqui em cavalos, né? 1,5 cavalos, 3 cavalos, D11, 4 cavalos. Esse código D11, tá? H25, modelo da bomba, é a bomba da Parker, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse daqui é um catálogo da Parker, tá? E aqui traz, ó, D, tá? Então aqui, ó, série da bomba D, H, M, tá? Qual que é a vazão a 1000 rotações por minuto, em litros por minuto, qual que é a vazão que você tem, tá? Qual que é o deslocamento que você tem, tudo bem? Então essas informações. E aqui nessa tabela que ele está mostrando nessa apostila, ele está falando, ó, se você utilizar uma bomba D07, você tem que acoplar um motor de 3 cavalos. É isso que ele está dizendo, tá? Que tenha 1800 RPM, tá? A pressão máxima. Resfriadores, pessoal. Resfriadores são utilizados para conseguir fazer a refrigeração do seu óleo. Tudo bem? Então, quando esse óleo está trabalhando no sistema, ele acaba sofrendo aquecimento, você precisa fazer o seu resfriamento. Tá? Temos resfriamento a ar, que consiste em você fazer uma ventilação forçada, principalmente quando você não tem água. Tá? Então, aqui ó, você vê a entrada do fluido, ele vai passar por esses tubos. Tá? Aqui tem aletas, caminhos vazios aqui, onde que o ar vai poder circular através das aletas que estão no meio da tubulação, que tá, o óleo vai passar por dentro dos tubos. E aí a ventilação forçada vai fazer com que o ar entre em contato com o óleo dentro do tubo, né? É claro, né? O óleo tá aqui dentro do tubo, né? E aí o ar está aqui fora, né? Mas esse contato já acaba fazendo resfriamento, tá? E o símbolo desse tipo de resfriamento, tá? Você vê aqui que é clarinho, ó, não é apagado, tá? Então esse aqui é um símbolo de um resfriador, tá? Então vamos lá. Resfriador no circuito, tá? Um resfriador no circuito você pode estar ligando ele na saída. Por quê? Porque normalmente esses resfriadores, tá, tem limitação a pressão que o fluido pode entrar aqui, tá? Então, por isso que você está vendo esse resfriador ligado na saída. E junto desse resfriador você vê aqui uma válvula de bypass, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a pressão máxima sobre esse resfriador, tá? Sobre esse resfriador for de 10 quilos, tá? E aí por algum motivo vinha aqui e vem aqui na linha, na verdade, acaba vindo 14 kg, mesmo estando ligado no retorno, tá? Tá ligado no retorno para o reservatório, e vem 14 kg força, tá? Essa válvula você regula para quando ela perceber essa pressão a mais de 4 kg, ela acaba abrindo e aliviando a pressão sobre o resfriador. Tá? Então, por isso que tem essa válvula de bypass. Essa válvula de bypass chega a funcionar como uma segurança, para que o resfriador não seja danificado. Tá? Outro tipo de resfriador a água, em que você tem uma carcaça
e dentro dessa carcaça você acaba fazendo a circulação de água. Então você tem a entrada de água e saída de água, tá? E o óleo está passando dentro dos tubos e esse contato faz o resfriamento. Então a diferença no símbolo está aqui, ó. Você vê que é pintado o símbolo do resfriador, tá? Os filtros hidráulicos, pessoal. Os filtros hidráulicos, tá, eles são necessários no sistema para evitar que o fluido perca as suas propriedades. Quais propriedades? Né? Transmitir energia, lubrificar as peças internas que estão em movimento, transferir energia, calor e vedar as folgas entre as peças em movimentos. Tá? Então, toda vez que você tem um sistema hidráulico, você tem movimento, tá? Até mesmo o movimento do pistão, ele tem uma borracha de vedação normalmente. Essa borracha de vedação que está no êmbolo, pelo fato dela estar toda hora esfregando aqui dentro, acaba provocando um desgaste, tá? E é isso que está mostrando nessa imagem ABCD. Então ocorre desgaste pela interação, tá? E esse desgaste ele vai para onde? Né? Vai parar no óleo. Você tem óleo aqui dentro e aí ele vai vindo para cá. Então, e o que acontece quando você começa a ter esse desgaste, né? Você começa a ter, começa a juntar essas partículas, né? Você pode ter até o entupimento, né? Então aqui, por exemplo, você precisava, vamos falar assim, você, você precisava empurrar esse êmbolo, tá? Você precisava empurrar esse êmbolo, mas aí você não consegue porque existe tá vedado o orifício. Então você impediu a passagem do fluido, tá? Devido a essa sujeira. Então acaba atrapalhando o funcionamento, por exemplo, desse equipamento, por exemplo. Tá? Então ele pode vir a fazer entupimento, tá? Na sua linha, e aí a gente tem vários problemas, tá? Aqui fala sobre a escala micrômetro, tá? Ele fala que o micrômetro, na verdade, é um metro, né? Um metro dividido em 1 milhão de partes, tá? Então isso é um micrômetro, tá? E aqui ele traz alguns exemplos de micrômetro, né? Por exemplo, 1 grão de sal refinado, ele tem o tamanho de 100 micrômetros. Então imagina, né? Como é pequena essa unidade, né? Então assim, 1 micrômetro, se você tem uma partícula de 1 micrômetro, você não consegue enxergá-la a olho nu, tá? Você não vê, tudo bem? Então, a partir de 40 micrômetros, 40 microns, tá? A gente já consegue ver, mas mesmo assim é uma unidade muito pequena. Então aqui, ó, farinha de trigo, 25 microns, bactéria, 2 microns. Então é uma unidade muito pequena de medição, tá? E aqui, ó, você tem aqui ele mostra algumas folgas, né? Então aqui folgas entre os componentes hidráulicos, então rolamentos, né? 0,5 microns, palheta, bomba de engrenagem, quais são as folgas nesses componentes, tá? Então são folgas bem atuadores, né? De 50 a 250, orifício servo-válvula, tá? Então você vê aí como que é representado, tá? Aqui ele está explicando visibilidade. Então, quais são os tipos de contaminação que a gente pode ter, tá? No óleo? A gente pode ter partículas, tá? A gente pode ter partículas devido como eu falei, a borracha acaba
desgastando, e aí você vai tendo a sedimentação. Pequenas partículas, 5 microns, né? 5 micrômetros, 5 microns. Você pode ter água também que seja dissolvida no seu óleo. Tá? Então a água é uma fonte de contaminação, também o ar é um tipo de contaminação. Tá? E para esses problemas a gente acaba utilizando elementos filtrantes, tá? Que tem o objetivo de remover as impurezas do fluido hidráulico. Tá? Então aqui ele coloca alguns tipos. Tá? Elemento de filtro de profundidade. É um elemento em que você precisa que o óleo atravesse o meio filtrante. Tá? Então aqui, por exemplo, os papéis, materiais sintéticos, fibras de vidro, podem ser utilizados como material filtrante. Tá? Você força com que esse óleo ele atravesse esse meio filtrante e aí fica detido essas sedimentações, fica detido nesse material. Tá? Então esse é um tipo de filtração. Aqui tem a imagem de uma fibra de vidro que pode ser utilizado para fazer esse meio filtrante de profundidade, que o objetivo é atravessar todo esse elemento para que ocorra a filtração. Também tem elementos do tipo de superfície, tá? Que normalmente é uma tela, tá? Uma tela de arame, metal perfurado, e com esse distanciamento normalmente, 74 micrômetros de distanciamento. E o objetivo é fazer a retenção das sedimentações da sujeira. Tá? Aqui embaixo ele demonstra um quadro resumo. Tá? Então aqui, conforme o meio filtrante que você utiliza, né, se é de profundidade ou se é de superfície, o material utilizado, né? Então aqui você tem uma fibra de vidro, a celulose aplicada aqui de profundidade, que tem que atravessar o material, e a eficiência. Tá? Então traz a eficiência, a captação de retenção, a pressão diferencial que é gerada pela utilização desse filtro, qual que é a vida útil, tá? E o custo para utilizar esse sistema. Tá? E a gente vê que a tela é o que tem a menor eficiência, né? Tem uma baixa eficiência, mantém uma vida útil moderada do sistema e o custo é moderado para alto. Tá? Questão de custo de utilização desse tipo de material. Então, o sistema de filtragem, quais são as posições que ele pode ocupar? Tá? Ele pode, você pode ter na sucção, tá? Um filtro de sucção interna. Então, lá no tubo, você acaba colocando um filtro. Você coloca uma tela, por exemplo. Tá? Então, você acaba colocando... Você tem a tubulação, aí na entrada do tubo você coloca uma tela e essa tela vai fazer a filtragem. Tá? Essa filtragem, ela é uma... Não, ela... As vantagens dela, né? Ela protege a bomba, ela acaba protegendo a bomba porque ela está entre o reservatório e a bomba. Então aqui você tem o seu reservatório, né? Reservatório. Aqui você tem a sua bomba, tá? E aí ele está no meio do caminho. Então você protege sua bomba de ter contaminações, tá? E são baratos, tá? Qual que são as desvantagens? Tá? É difícil manutenção, porque está imerso no óleo, então você tem uma dificuldade de acesso. Não tem indicador se está sujo ou não. Tá? E se ele estiver sujo, ele pode bloquear o fluxo do fluido. E aí você pode ter problema com a sua bomba. Né? Você pode prejudicar o funcionamento dela. Porque pode surgir problema na cavitação. Só que não protege também
os elementos do sistema. Então, por exemplo, o pistão, né? Você tem aqui um pistão, você tem válvulas direcionais, tá? Esses elementos, eles não vão ser protegidos. Se, por exemplo, se a bomba acabar soltando, a bomba acabar sedimentando, né? Se a bomba sedimenta, essa sedimentação vai para os elementos que estão à frente, tá? Filtro de sucção externo, tá? Então, nessa estrutura, ele não está dentro do reservatório, tá? Ele é mais eficiente em relação à filtragem, tá? Ele é mais eficiente. Ele tem uma carcaça, tá? Então, eles são instalados do lado externo, pode se instalar na lateral do reservatório, né? Ele é fora do reservatório, não é dentro, tá? E por ter uma carcaça fica mais fácil a manutenção desses filtros, né? Por ser externo também, e por ter uma carcaça fica mais fácil de trocá-los, tá? Só que também tem as mesmas desvantagens do primeiro caso, né? Se a bomba sedimenta, os elementos aqui são atingidos, as válvulas direcionais dos elementos acima. Outra vantagem desse tipo, né? Na sucção, só que externo, ele tem um indicador que mostra se está sujo, tá? E a gente pode facilitar a manutenção, né? Facilita, não precisa desmontar o sistema de sucção para realizar a troca do elemento filtrante, já que ele tem uma carcaça, tá? Mas também tem o mesmo problema de bloquear o fluxo do líquido, tá? E não proteger os elementos acima. O filtro de pressão, pessoal, ele é instalado entre a bomba e entre os elementos do sistema, né? Aqui estão os elementos do sistema e aqui está a bomba. Então, esse filtro de pressão ele aguenta a pressão da bomba, a pressão que é gerada após a bomba aqui. Ele protege esses elementos de sedimentação, vai ficar retido nele, tá? E também ele acaba tendo aqui, ó, o tamanho de filtragem dele, ó, de 3 a 40 microns, tá? Então acaba sendo bem eficiente, tá? Então aqui traz vantagens. Ele filtra partículas finas, tá? Ele pode proteger os componentes do sistema, tá? A desvantagem é que ele é caro. Por quê? Porque a carcaça tem que ser projetada para uma alta pressão, tá? Então, essa é a desvantagem dele aí. Se você colocar filtros na linha de retorno, tá? Então, aqui, você coloca na linha de retorno o seu filtro, tá? Qual que é a vantagem aqui? Esse cara ele é mais barato do que o de pressão, tá? Mais barato. Porque a pressão no retorno é menor, tá? A pressão aqui ela é menor do que na linha de entrada aqui do sistema, tá? Então aqui tem uma pressão maior. Se fosse instalado desse lado, teria que ser mais caro. Então aqui esse filtro acaba sendo mais barato. E aqui tem uma válvula de bypass que tem esse objetivo também, do mesmo objetivo dos resfriadores, para você evitar com que danifique seu filtro, tá? Acaba se instalando no bypass. Então ele filtra. Qual que é a vantagem aqui? Você não manda sujeira para o seu reservatório, tá? Então o líquido que retorna para o reservatório, né, retorna, né, vamos falar assim, entre aspas, né, sem, tá? Vou colocar entre aspas porque a gente sabe que não é perfeito, né?
retorna sem sedimentação. Ok? Essa é a vantagem. Mas não impede que sujeiras que estejam aqui dentro da bomba, do óleo, na bomba ou dos elementos, ou seja, da bomba e aqui do reservatório, acaba chegando aos componentes do seu sistema. Não acaba impedindo que eles soltem, tá? Fragmentações. Tá? Então aqui as vantagens, né? Não suja o seu reservatório, opera sob pressão menor, ele é mais barato, tá? E também realiza uma filtragem fina, já que você tem também uma pressão, mesmo que seja menor, uma pressão até alta através dele, tá? Só que a desvantagem, você não está protegendo os componentes do circuito, tá? Você está garantindo que seu reservatório não vai entrar sujeira que foi solta no seu sistema, tá? Em filtros de retorno de fluxo pleno, o fluxo que surge da descarga do cilindro do retorno dos comandos pode ser considerado como dimensionado. Tá, eu não entendi essa desvantagem. Em filtros de retorno de fluxo pleno, o fluxo que surge da descarga dos cilindros dos atores dos comandos pode ser considerado. Ah, tá. Ele pode reter a sujeira gerada pelos cilindros atuadores, tá? E acumuladores, tá? Mas tem a desvantagem de você ter que fazer o dimensionamento correto para isso, tá? Até mesmo por causa, dependendo dos elementos que é usado, qual que é a pressão que vai vir sobre esse elemento, tá? E alguns componentes do sistema podem ser afetados pela contrapressão. Por que contrapressão? Então imagina que você tem o seu cilindro aqui, tá? Você tem o seu cilindro. E aí você colocou seu filtro aqui, certo? Então você está filtrando aqui a sujeira. Mas se você vai sujando, se está sujando, ele vai criar o quê? Uma resistência. Uma resistência para passagem do fluido. Então, pode ser que, por exemplo, aqui você tenha 10, na hora que vem o fluido, você tenha 10 kg de contrapressão e aqui você tenha 10 kg para enviar pressão. E aí acontece, você pode fazer com que o seu pistão pare, né, no meio do caminho, não consiga. Você está mandando força aqui para que ele vá para frente, mas devido à sujeira que está aqui, ele não vai, né, ele fica parado, tá? Por causa da contrapressão, está prejudicando o seu pistão, pode prejudicar a sua válvula direcional, tá? Os outros elementos do sistema. Ou até mesmo esse pistão caminha de forma mais lenta, tá? Então, esses são dois problemas que eu citei em cima de pistão, mas pode prejudicar o funcionamento em outros componentes também, tá? Devido a essa contrapressão que vai sujando, vai impedindo com que o seu líquido vá embora, não é? Então acaba tendo esse problema. Filtro duplex, pessoal. Qual que é a vantagem dele? Tá? A vantagem dele é que facilita a manutenção, né? Então facilita a manutenção. Por quê? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o fluido na entrada aqui, ó, tá? E esse cara vai sujando, tá? Vai sujando. Então, a gente sabe que conforme vai sujando o filtro, ele vai também atrapalhando o resto do sistema. Então, você pode chavear, você pode acabar fazendo chaveamento aqui, em vez de usar esse filtro, você começa a usar esse daqui, ó. Então, é isso. E aí você faz a manutenção desse cara. Você liga um bypass aqui, você pode manipular essa válvula direcional. E aí você começa a utilizar esse filtro, tá? E enquanto isso você faz o reparo, faz a manutenção, faz a troca. Depois que ele sujar, você faz a mudança novamente, tá?
filtragem offline, tá? É quando você tem aqui o seu reservatório, tá? Você tem aqui o seu reservatório, e aí acontece. E aqui tá as linhas de retorno, né? As linhas de sucção, que vai retirar o seu fluido de dentro do reservatório, e as linhas de retorno, tá? Então você tem aqui o seu sistema ligado ao seu reservatório, né? Aqui tá nessa parte que tem as bombas, né? Tem a bomba, tem as válvulas, tem os componentes, tá? E aqui está o seu reservatório. Então, o offline, a filtragem offline é ligada no reservatório. Ela não interfere no circuito principal, tá? E esse cara aqui, ele não vai interferir no seu sistema principal. Então, você acaba fazendo uma limpeza desse óleo, tá? Então, conforme ao retorno do líquido, você tem uma bomba que bombeia esse líquido para dentro do filtro, tá? Você bombeia ele para dentro aqui do filtro, realiza o resfriamento dele, realiza a limpeza desse óleo que está aqui dentro da bomba, tá? E você pode também ligar um resfriador aqui, ó, para também já fazer a refrigeração desse líquido, tá? Então acaba facilitando a manutenção, não interfere no circuito principal, você não precisa parar o sistema, tá? Traz certas vantagens aí, ó. Então, aqui ó, as vantagens: ocorre um polimento contínuo, tá? Você tem manutenção sem parar o sistema central. Os filtros não são afetados pelo aumento repentino do fluxo, por causa que você está pegando um líquido que está parado praticamente, né? Um líquido que está com pressão estática aqui. Então, não acaba afetando os filtros, tá? Você pode fazer refrigeramento, tá? Maiores níveis de pureza. Refrigeração pode ser incorporada, o custo e as desvantagens, né? O custo pode ser alto, tem que ter espaço para fazer isso. E não tem proteção direta dos componentes do sistema, tá? Não tem uma proteção direta do sistema. Tudo bem? Você entra nos mercados. Aqui, pessoal, aqui está mostrando aqui, ó, efeito da vazão sobre a performance da filtração offline. Então aqui, ó, tem a razão da contaminação, tá? E aqui as vazões, né? 1, 10 e 100, tá? Então o que a gente percebe nesse gráfico aqui, tá? A gente percebe a capacidade de filtração da bomba conforme a vazão. Então, por exemplo, se eu tenho a vazão, você tem a linha ali, você tem aqui a bomba, você tem aqui a sua bomba, tá? Você tem aqui sua bomba, tudo bem? Vamos supor que ela está mandando aqui uma vazão de 1 GPM, 1 galão por minuto, que é 3,8 litros, tá? Se você está tendo uma contaminação na ordem de 10 elevado a sexta, tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade de 10. Aqui, ó, você vai ter uma quantidade entre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3 partículas por milímetro do lado não filtrado, tá? Então aqui, esse lado aqui, esse é o lado não filtrado, tá? Esse lado não filtrado.
Esse é o lado filtrado. Então acontece, se você mantém essa vazão aqui externa, passando aqui pelo seu filtro, tá? Você vai ter essa quantidade de partículas. Tá? Você vai ter essa quantidade de partículas. Agora, se você aumenta, em vez de você colocar a vazão dessa bomba em 1, mas em 100 galões por minuto, tá? Você vai, o que vai acontecer? Ó? Com a mesma sedimentação que está ocorrendo no sistema, está mandando tudo sujo aqui dentro, tá? Você vai ter uma redução na quantidade de partículas, tá? Que vai vir aqui para o lado não filtrado, porque vai sedimentar, tá? E mesmo que você tenha uma contaminação alta, né, está limpando. Então não vai ter um acúmulo muito grande de sujeira devido a essa vazão que você está utilizando, tá? É isso que está demonstrando aqui. Ok? A válvula de bypass, tá? Válvula de bypass do filtro. No caso, seria aquela válvula, aquele símbolo. Acho que aqui embaixo deve ter. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa daqui é a tua válvula de bypass, tá? Então aqui em cima, o que você tem aqui em cima? Você tem você tem o conjunto completo. Aqui você já tem o bypass, tá? Você tem o bypass e você tem o filtro. Então você tem a entrada do líquido, o líquido vai passar pelo filtro e depois vai sair pela saída. E aqui, ó, nessa parte, deixa eu pintar de outra cor, não sei se consigo. Nessa parte aqui, ó, você tem o bypass também. Caso a pressão aumente muito, ele já chaveia a entrada com a saída, para que não haja problema no seu filtro. E você vê a estrutura da carcaça também, para conseguir segurar a pressão, tá? Normalmente, eles têm um indicador, tá? Esses indicadores, eles vão te indicar se está limpo o líquido, se necessita de limpeza, tá? Ou se já entrou no modo de desvio, tá? Por quê? Porque esse filtro, esse indicador, ele funciona conforme a pressão. Então é aplicada uma pressão sobre ele que vai fazer com que ele vai alternando essa hélice aqui, ó, tá? Vai fazendo girar por causa que vai aumentando a pressão e ele faz o giro, demonstrando aí qual que é a situação, tá? Então o que acontece? Quando você utiliza uma válvula de bypass, você garante que a pressão você tem uma pressão na entrada, por exemplo, 69 bar, né? Você tem aqui 1000 psi. Se caso seu filtro está sujo, o que acontece? Se você não tem a válvula de bypass, você está nessa situação. Então você tem 1000 psi aqui de pressão na entrada, mas como que ele está sujo, você vai ter 0 psi do outro lado, não tem nada. Agora, se você tem a válvula de bypass, vai sofrer uma queda da pressão. Nesse exemplo aqui, a queda de pressão é de 50 psi, mas seu sistema vai continuar funcionando. Então, o seu fluido vai desviar e vai vir por aqui, tá? E vai continuar trabalhando normal o seu sistema, para que não haja um interrompimento aqui, tudo bem? Pessoal, fechamos a nossa aula aí, 1 hora de aula, tá? Comentando sobre o fluido hidráulico, sobre os componentes utilizados para deixá-lo funcionando no seu sistema. E essa semana, pessoal, eu não vou trabalhar com a parte pneumática, tá? Então, quinta-feira eu vou entrar online com vocês, vou fazer a correção daquela lista que eu passei.
Até o momento dessa gravação eu não consegui fazer ainda a lista para essa semana, lista de atividades relacionada ao conteúdo que nós estamos trabalhando nessa aula, tá? Mas, então quinta-feira eu vou fazer a correção e se eu tiver pronto já com a lista, eu vou apresentar para vocês na quinta, tá? A lista referente a essa semana de atividade, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado, até mais.